estamos em contato com o secretário de Estado de Educação aqui de Santa Catarina, o Natalino Udioni, para falar a respeito desse protocolo que já está à disposição, que já tem uma elaboração pré-realizada no sentido da volta às aulas, que tem uma data, ou tem um mês que é possível, né? Setembro, mas nada ainda está definido. Por isso que é importante esse contato com o secretário, pois a comunidade tem uma sensação assim de muita insegurança. Pelo menos é o que a gente vê, e eu já começo essa conversa com o secretário dizendo isso, através dos comentários, da consulta que a gente fez aqui através do rádio, no nosso site, o site da Rádio Cidade, e a grande maioria da comunidade, especialmente os pais, obviamente, e a comunidade escolar está se sentindo bastante insegura. Essa é a sensação que me parece passa os comentários que nós estamos observando. Então eu começo essa entrevista com o nosso secretário de Estado de Educação, fazendo esse comentário e perguntando, Natalino Udioni, bom dia, e qual é a sensação que há por parte da secretaria após a formatação desse protocolo e a possibilidade desse retorno em setembro? Bom dia, secretário. Muito bom dia, Dirley, bom dia, Francisco, bom dia a todos que acompanham a Rádio Cidade, programa Rádio Cidade e Revista, região de Brusque, onde eu tenho muitos amigos. Já aproveito para enviar aí um forte abraço a todos. Segurança é a palavra que foi amplamente repetida nos trabalhos do comitê que nós criamos em Santa Catarina. Acho que de forma pioneira, nós juntamos aí 15 entidades, instituições que nos ajudaram com as suas experiências, com a sua vivência, com o seu conhecimento, para que a gente trabalhasse nesse protocolo. Foram 5 cadernos que foram então entregues à sociedade catarinense na última terça-feira. É um material que não foi desenvolvido para a Secretaria da Educação, muito pelo contrário, ele é um material do Estado de Santa Catarina que deve ser amplamente utilizado por todos aqueles que realizam educação no nosso estado, né? Esses cadernos trazem as diretrizes, o regramento que nós deveremos seguir onde a educação acontece, nas escolas, para que a gente possa então dar sequência aos trabalhos de forma presencial quando as condições da saúde permitirem. Você já destacou isso e é muito importante, né? E quando nós tivermos total segurança, né? Essa é a linha que nós temos, e essa segurança significa dizer que nós estamos muito preocupados com a segurança dos estudantes que virão até as escolas e também dos profissionais, dos professores que receberão esses estudantes para os trabalhos presenciais. E essa segurança a gente precisa necessariamente fazer chegar aos pais e aos responsáveis. Como você bem já abordou, nós precisamos, inclusive, dos espaços que vocês nos dão, a quem eu já agradeço imensamente, para que a gente possa levar essa informação de forma clara, objetiva, desde a fonte primária da informação, né, como eu gosto de dizer, para que os pais estejam seguros de que os seus filhos serão recebidos com segurança e também retornarão para suas casas com segurança. A escola é esse ambiente de aglomeração natural, mas também é um ambiente de formação, de informação, de nós reforçarmos todos aqueles aspectos que os estudantes precisam assimilar e praticar, né? Nós temos agora nós tivemos todos que nos comportar de maneira diferente por conta da pandemia, e todo esse conhecimento, essas informações também chegarem aos seus próximos, aos seus familiares, e assim, pela educação, que nós possamos contribuir para que Santa Catarina tenha bons números em termos da saúde, com a contribuição de cada um de nós e também das nossas entidades, das nossas escolas. Secretário Natalino, boa manhã, bom dia, Francisco. Como é que o secretário faz uma avaliação durante esse período da realização das aulas online com os nossos alunos? Por parte desses adolescentes, teve uma grande parte que a gente pode colocar, parece que teve uma grande aceitação, até com notas melhores em relação, por exemplo, no período presencial. Então, Francisco,
O mundo ideal na educação é nós termos as aulas presenciais. Agora nós não estamos podendo ter as aulas presenciais. E o que nós estamos proporcionando aos estudantes, e aí Santa Catarina cabe o destaque, né, na rede estadual, nós priorizamos o protagonismo do professor. É o nosso professor que está produzindo o conteúdo, interagindo com os seus estudantes naquela turma, naquela disciplina. E isso faz toda a diferença, porque ele fortalece a relação de pertencimento, do relacionamento entre o professor e os estudantes. Então, o que nós estamos proporcionando é o nosso melhor, graças à dedicação e o comprometimento dos nossos professores. O pior dos mundos é o aluno não estar participando. Isso é drástico para ele, inclusive, porque esse conteúdo que está sendo trabalhado é parte do seu percurso formativo. E aí nós também já recebemos aqui vídeos, depoimentos de estudantes que estão aprendendo mais desta forma, o que é muito bom. Esses estudantes poderão, no retorno das atividades, ajudarem os seus colegas que tiveram mais dificuldade. E é por isso também que na retomada a gente pretende começar por aqueles estudantes que tiveram mais dificuldades. Porque aí nós trazemos todos para o mesmo patamar, para depois nos preocuparmos com a nota, com a avaliação, porque nós também temos o compromisso para com a aprendizagem, porque nós estamos, claro, preocupados com o percurso estudantil dos nossos estudantes, porque isso vai fazer falta, né? Nós fizemos uma ação recente, Francisco, que foi algumas lives com os estudantes, numa delas com muita participação dos estudantes. A pergunta que ecoou, né, e que foi replicada várias vezes foi: nós corremos o risco de reprovar? Sim, corre o risco de reprovar. Vocês vão precisar apontar para nós que vocês assimilaram esse conteúdo, porque não é importante para nós, é importante para vocês, né? Então a gente deixou isso muito claro e aí, claro, conclamamos a todos, né, pais, responsáveis e estudantes. A gente fala muito no protagonismo do jovem, né? É hora do jovem mostrar o seu protagonismo, e aí juntos a gente dê conta dessa enorme responsabilidade que temos para com o conteúdo letivo. No âmbito do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação, nós criamos inclusive um grupo de trabalho que está organizando a relação do conteúdo letivo de 2020 com o conteúdo letivo de 2021, justamente com essa preocupação para com o aprendizado dos nossos estudantes. Ô, secretário Natalino, eu quero voltar ao protocolo. Vamos lá. Esse protocolo, o decreto do governo estende até o dia 7 de setembro essas aulas online. Mas a gente não pode observar essa situação apenas do ponto de vista do governo do estado, né, que é o responsável pelo ensino médio, muito menos dos governos municipais, que são responsáveis pelo ensino fundamental e pelos sistemas de educação infantil. Bom, o que esse protocolo diz em relação a esse retorno? Ele seria um retorno de maneira gradativa? Haveria uma flexibilização? Qual o ponto principal na sua avaliação desse protocolo para o retorno? Porque eu imagino que a preocupação dos pais é em geral, seja com os filhos adolescentes ou com as crianças ali do ensino fundamental, ou até aqueles quase jovens do ensino médio. O protocolo prevê o que em relação a essa volta? Seria uma volta gradativa, professor? Exatamente, e aí nós falamos num período com atividades híbridas. O que significa isso? Uma parte dos estudantes retornando às atividades presenciais, como eu falei, aqueles que tiveram mais dificuldades, os maiores, está nas diretrizes que nós iniciaremos por aqueles que têm 14 anos ou mais. Aqueles que estão no ensino médio, na educação de jovens e adultos, são aqueles que têm condições, evidentemente, de se comportarem adequadamente conforme as regras e se servirem de exemplos para os demais que virão na sequência. E a cada semana nós vamos aumentando o número de alunos até a totalidade. E aqueles estudantes que
não retornarão inicialmente, aqueles que estão indo bem nesse conjunto de atividades não presenciais, porque quando você fala atividades online, a nossa definição é um pouco maior, de atividades não presenciais, porque muitos alunos não têm acesso à internet, e nós também precisamos prover a forma de eles participarem das atividades, do conteúdo, né, por meio das atividades impressas, né. Então esse retorno, como está escalonado, né, a gente teria essa segurança, o distanciamento na sala de aula, e isso já vai contribuir também para que a gente, tendo um menor número de alunos, a gente cumpra esse protocolo. E aí, gradativamente, a gente vai retornando até atingirmos a totalidade. Então, a gente fala nesse período, ainda que temporário, né, será híbrido. Uma parte dos alunos retornando, uma parte dos alunos ainda continuando nas atividades não presenciais. Então nós temos aí uma situação inicialmente... os estudantes, alunos maiores de 14 anos do ensino médio e também aqueles do superior e também do EJA, os alunos dos ensinos profissionalizantes, esses seriam os primeiros a retornarem, professor? Exatamente, a gente retornaria por esses que são maiores. Agora, como eu falei, né, esse material é do Estado de Santa Catarina. A FECAM e a Undime, que reúne aí os secretários municipais de educação, já se apropriaram desse conteúdo também e já estão colocando em prática para poderem receber os seus estudantes. E eles poderão organizar também dessa forma escalonada o regramento para recebermos os estudantes dos outros níveis. Essa linha que está definida para os de 14 anos do ensino médio ou mais, ela serve de diretriz e aí com pequenos ajustes para os anos finais do ensino fundamental, os anos iniciais e também para a educação infantil. Isso é importante, ela é a linha condutora, vamos dizer assim, né? E aí talvez os outros níveis precisem fazer um ou outro ajuste adequado, mas que não impeça de que eles possam também ser colocados em prática e retomarem de forma gradativa e escalonada. Outra situação, como é que fica o critério e como será a dinâmica para a definição daquelas pessoas portadoras de comorbidades? E nós temos, evidentemente, casos de crianças que têm problema de diabetes, crianças que têm problemas respiratórios, né, asmático, bronquite, enfim. Como é que será essa situação? Vai ser preciso o pai ou a mãe apresentar um exame, um atestado médico, um diagnóstico de um profissional da área? Como é que a secretaria ou as demais instituições de ensino vão lidar com esse tipo de informação? Bom, nós inicialmente estamos contando com a autodeclaração, né? Em relação aos alunos com necessidade, eles terão tratamento específico em tratativas dos pais com as escolas, das escolas com os pais, e nós, claro, está previsto nas diretrizes, né, todas essas situações, e cada uma delas será tratada de acordo com a sua especificidade. Os alunos que não puderem retornar às atividades, que pertencem aí ao grupo de risco, né, eles serão também tratados da mesma forma que nós precisaremos tratar os professores que não poderão retornar. Então, esses continuarão participando das atividades não presenciais até que tenhamos plena segurança de que eles possam retornar também às aulas presenciais. Isso pode levar um tempinho a mais, mas nós, claro, contamos com a hipótese de que retornemos com a totalidade dos estudantes durante ainda a continuidade desse ano. Não seria uma situação facultativa, então? Não pode partir dos pais dizer assim: eu não vou mandar meu filho para a escola, ou não vou, pelo menos por enquanto, não é facultativo. Se a partir do momento que a secretaria determinar, as secretarias municipais e também as escolas privadas determinarem isso, é necessário que os pais mandem seus filhos. Não há como haver diálogo em relação a isso, professor? Bom, veja, nós estamos falando de um período de transição. Durante esse período de transição, é muito possível e provável que nós
teremos que interagir, que tratar dessas questões específicas. Alguns casos excepcionais serão tratados com a devida excepcionalidade, mas no conjunto geral, aqueles que não tiverem impedimentos, aqueles que, enfim, né, que podem retornar e aí não quiserem, aí nós vamos precisar interagir, chamar os demais atores, o conselho tutelar, enfim, para que nos ajudem nesse processo. Qual é o ponto, né? Por que não, né? É segurança, mas todos os demais já estão participando, né? E aí, quando nós encerrarmos definitivamente as atividades não presenciais, aí é necessário realmente que todos os estudantes estejam na escola, ainda que leve um tempinho a mais. Eu entendo que, passado esse período que eu chamo de acomodação, a gente volte à normalidade e, claro, né, não vamos deixar de dar atenção a todos aqueles que requererem. Agora, nós estamos falando que queremos trabalhar com total segurança, né? Segurança do ponto de vista do estudante, das suas famílias e dos nossos profissionais da educação também. É por isso que até agora a gente não voltou. Nós tivemos muitas pressões de diversos setores, de diferentes níveis de educação, para que a gente tivesse retornado já há bastante tempo, né? E nós, aí sim, talvez tivéssemos aí complicado ainda mais o sistema de saúde. É com esse cuidado que nós estamos trabalhando, tá? A Secretaria da Saúde faz parte deste comitê, tem representantes participando, o Ministério Público está participando, de modo que é uma decisão assim colegiada, né? E que a gente vai tomar a decisão na hora certa, e aí esses casos, né? Bom, vamos precisar conversar com os pais responsáveis, vamos conversar com os pais responsáveis, eles precisam estar seguros, né? De que os seus filhos estarão no ambiente seguro também, tanto durante as atividades como na retorno para as suas casas. Secretário, ainda sobre a questão dessa retomada dos trabalhos das nossas escolas, pergunta-se a questão do calendário, afinal, como é que fica? Por exemplo, com essa parada, a agenda, ela continua sendo cumprida normalmente? O período de férias vai ser o mesmo? Se diminui por conta dessa paralisação? Como é que fica essa questão da agenda? Bom, uma decisão que nós tomamos aqui em Santa Catarina, quando foi decretada a suspensão das aulas presenciais, nós antecipamos o recesso que normalmente faríamos no mês de julho. E isso foi favorável porque nós tivemos condições de planejar muito rapidamente, né, e também de capacitarmos os professores. Em Santa Catarina, nós priorizamos a relação dos professores com os alunos, mantendo aí essa relação de pertencimento entre eles, né? E o protagonismo do professor, que é muito importante também. É o professor daquela turma que está desenvolvendo e provendo o conteúdo para os seus alunos, né? E aí nós vimos esse trabalho intenso, e aí nós adequamos o calendário, porque nós precisamos, né, perante os órgãos de controle e até seguindo aí a resolução do Conselho Estadual de Educação, e nós então vimos um trabalho intenso. Se vocês conversarem, se nós conversarmos com os professores, todos estão trabalhando e trabalhando muito, muito mais do que ser nas aulas presenciais. Não tem hora, né? A atividade não presencial não tem hora do dia, não tem dia da semana, e os professores estão realmente com esse comprometimento. Os gestores das escolas fazem um trabalho que chega a ser emocionante, turma a turma, aluno a aluno, quem está participando das atividades online, quem está participando de forma material impresso, aqueles alunos que não estão participando, e a gente tem feito esse acompanhamento diário. É um trabalho realmente merecedor de elogios. E aí, nesse conjunto, nós vimos que os nossos professores estavam aí já se demonstrando cansaço e precisavam de um descanso. Foi assim que nós organizamos uma parada essa semana, do 27 de julho ao dia 31, uma parada para descanso dos professores e dos estudantes. Há quem diga, mas parar nesse momento é o ideal, e aí aqueles que estão participando, quem está dentro, né, do processo sabe dessa necessidade, e foi muito bem recebida por aqueles que trabalham na educação, por aqueles que fazem a educação acontecer, e essa parada é justamente para essa respirada, essa retomada das energias, para a gente dar sequência já na segunda-feira. Com isso, nós readequamos o calendário
e já está divulgado no site da Secretaria todos os dias para a gente cumprir o nosso desafio. Nós não estamos mais trabalhando esse ano com dias letivos, nós estamos trabalhando com horas de atividades, isso já foi regulamentado lá atrás, tanto pelo Conselho Nacional de Educação, como pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC. E aí, nessa linha, não existe também nada de rigidez, né? Por exemplo, se na retomada a escola ou o professor de uma disciplina considerar que precisa dar aula no contraturno de reforço, vamos fazê-lo. Se os estudantes que aprenderam mais puderem ir no contraturno para ajudar os seus colegas, vamos fazê-lo, isso não é proibido. Se lá no mês de dezembro a escola disser, olha, eu vou trabalhar uma semana a mais aqui para aqueles alunos que tiveram mais dificuldade, nada disso é proibido. A gente não vai impedir que isso aconteça. Por quê? Porque ninguém conhece melhor a realidade da escola do que a equipe daquela escola. Nós trabalhamos no estado pelas 1.065 escolas, mas cada uma delas tem a sua especificidade que aquela equipe conhece. E nós não vamos interferir nessa gestão que vai ser feita localmente. Por quê? Porque todos que se dedicam à causa da educação têm esse comprometimento para com a qualidade da educação. Isso é que faz a diferença e é dessa forma que estamos trabalhando.